Este webinar será em conjunto com o nosso parceiro Systax, o qual temos mais de 3 anos de parceria, e essa parceria é voltada a todos os processos fiscais, em especial a este validador tributário que estaremos apresentando no nosso webinar. E para apresentar melhor este produto, deixo com vocês o nosso parceiro Systax, Gerson Procnol. Pode seguir, Gerson. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Bom, inicialmente eu queria agradecer pelas inscrições e participação de todos os interessados nesse assunto e agradecer também especialmente para o time da NDD, a Liana, a Marina, o Alovísio, o Ricardo, enfim, todos que nos trouxeram esse convite para falar sobre esse tema de tributação, mais especificamente a validação tributária, né, das operações com mercadorias na NFE. É um tema complexo, mas é um tema que, para nós da Systax, a gente não se cansa de falar, a gente se empolga com o assunto, principalmente pelo tamanho do desafio que ele representa, né, o desafio que foi construir uma solução com esse propósito e principalmente, manter isso dia a dia funcionando, porque não é um desafio que parou no tempo. A gente, quando concebeu e foi demandado pelo mercado para desenvolver essa solução, isso ainda lá pelos anos de 2008, 2009, a gente não tinha uma noção que era um desafio enorme, mas não sabíamos nem todas as barreiras, todas as dificuldades que nós encontraríamos para percorrer na legislação dos 27 estados, a legislação federal, e conseguir criar algo sistêmico, né, algo automatizado que pudesse tratar de todas as especificidades, né, da tributação no Brasil. Mas, felizmente, a gente teve sucesso com esse desafio, com essa empreitada, e conseguimos gerar boas soluções. Isso nos viabilizou importantes parcerias, a exemplo da parceria com a ND Digital, já tem aí cerca de 3 anos que a gente trabalha em conjunto. Eu vou tentar falar um pouco mais rapidamente sobre o histórico da operação. Vou inicialmente falar um pouco sobre a empresa, como surgiu essa ideia, como a gente implementou isso, depois a gente fala o que a gente tem implementado e de diferencial no mercado para conseguir processar essa variedade de situações de tributação que nós encontramos. Inicialmente, para falar rapidamente sobre a empresa, a Systax, ela surgiu como um projeto em 2008, dentro da Fiscosoft Editora. Quem é da área fiscal tributária provavelmente já tem ouvido falar na Fiscosoft. Esse projeto, ele surge em 2008. 2008 foi o ano que nós estávamos começando a ter a obrigatoriedade da NFE, tinha um projeto começado em 2005, com início em produção já em 2006, 2008 já com início de obrigatoriedade, abril de 2008. Então, nesse contexto de NFE substituindo as notas em papel, e também na esteira dos outros projetos do SPED, além da NFE, como a própria FD, que veio a ter obrigatoriedade no ano seguinte, na época a Fiscosoft foi demandada para conseguir entregar alguma solução sistêmica que oferecesse mais qualidade na informação fiscal, né? Até então, pela complexidade que já era na realidade na tributação brasileira, todos conviviam com um certo nível de erros, tanto do lado das empresas, do contribuinte, quanto do lado do fisco, mas esse nível de erro acabava morrendo dentro dos arquivos, né, dos arquivos de papel. Eventualmente, em alguma auditoria, isso era detectado. Com esse novo paradigma, esse novo modelo digital substituindo não só as notas fiscais, como também a escrituração, então a informação ela corria rapidamente para as mãos do fisco, gerando um nível de exposição muito maior e, eventualmente, erros cometidos pelas empresas seriam detectáveis muito mais facilmente. É claro que também era um desafio para o lado do fisco, atualizar seus sistemas, modernizar suas soluções para conseguir detectar isso em cima dos XMLs, mas a informação estava lá. E o fisco ainda conta, né, com o benefício dos prazos de decadência e prescrição, poderia fazer isso em 5 anos, por exemplo, e correr atrás de todos os erros cometidos. Então, nesse contexto de modernização aí de NFE e SPED, é que surgiu o projeto Systax.
ele só se transforma numa empresa mesmo independente. A gente realiza uma cisão em 2011, então a Systax passa a ser uma empresa independente só a partir de 2011. Hoje a gente tem aí cerca de 150 colaboradores, apesar de ser uma empresa que aparece para o mercado como uma empresa de tecnologia, a alma da empresa é fiscal, a origem, né, 75% dos nossos colaboradores tem um perfil de tributarista, né, formação em direito ou contabilidade. É claro que também temos parte, né, do time com conhecimento em tecnologia, porque é justamente a união desses dois mundos que nos permitiu chegar a uma solução com essas características, né. Então, o propósito da Systax tem a ver com resolver, né, apoiar as empresas nos seus desafios tributários nesse contexto tão complexo que é o Brasil. As empresas enfrentam esse grave problema para conseguir recolher, né, apurar e recolher corretamente os seus tributos. No Brasil, a carga tributária é elevada, mas o custo de conformidade para saber o quanto eu devo pagar e para cumprir com as obrigações acessórias também levam a um custo bastante elevado. Tá? Tem N estudos mundiais, inclusive, sobre, a gente está cansado de ver estatísticas desse tipo, colocando o Brasil numa posição até vergonhosa, né, nos rankings globais de custo de conformidade. Então, vale só para reduzir, né, o resultado desse desafio, quando nós fomos chamados a tentar desenvolver algo sistêmico, que trouxesse qualidade na informação do cálculo dos tributos nas transações com mercadorias, nós começamos a modelar, a entender, a transformar a legislação, os textos, as normas legais, em um modelo lógico, né, colocando isso num grande banco de dados. Esse trabalho começou lá em 2008, como eu falei, a gente só conseguiu passar pelas 27 UFs em 2011, ou seja, ficamos alguns anos para conseguir mapear e traduzir isso, colocar em um modelo lógico, sistêmico, as regras de todos os estados. E é um desafio que nunca se encerra, porque cada estado novo que nós colocávamos no sistema, já automaticamente tínhamos a obrigação de manter atualizado, acompanhar as publicações todo dia, as publicações dos atos normativos, legais normativos, que atualizariam essas regras de incidência de tributação, né? Não só alíquotas, como benefícios, né, isenções, reduções de base, toda a parte de substituição tributária, enfim. Esse acervo todo de conhecimento, né, que é a legislação transformada nesse modelo lógico, isso hoje constitui, está beirando já 19 milhões de regras, 18 milhões e 800 mil regras. É um número então, muito alto de regras lógicas, já isso sistematizado em um grande banco de dados, e esse acervo é o nosso maior ativo, né? Seria assim, é um conjunto de regras-mães, digamos assim. A partir desse conjunto de regras, os nossos sistemas conseguem combinar essas regras com o que nós entendemos da operação de cada cliente, olhando características das operações, das próprias pessoas envolvidas, os estados envolvidos e as características das mercadorias, para então gerar regras específicas para atender cada cliente, cada situação. Então, esse acervo inicial de 18 milhões de regras, ele é insumo para processos que vão ou ajudar nossos clientes a manter seus sistemas atualizados, ou em processos de auditoria, como a validação da nota, que nós vamos comentar hoje, identificar se a incidência dos tributos está correta. Mas essas regras, elas são combinadas entre si. Então, para conseguir dizer se determinado item de uma nota está correto, muitas vezes eu vou precisar combinar uma, duas, três dessas regras, uma me dizendo, por exemplo, que tem substituição tributária, a outra me dizendo que tem uma redução de base de cálculo, uma terceira regra me dizendo que tem um valor de pauta para ser aplicado naquela mercadoria específica, né? Então é um desafio bem complexo. E hoje a gente consegue aplicar essa tecnologia apoiada nessa grande base de dados diretamente em clientes e principalmente através de parceiros como a ND Digital. Hoje temos integrações com diversos sistemas, mais de 40 sistemas integrados, diversos outros desenvolvendo integração conosco, tanto para usos preventivos, né, apoiar nossos clientes para que não cometam erros, para que estejam em conformidade, em compliance, quanto também, em alguns casos, em usos mais de auditoria, né, olhando o passado, olhando situações já realizadas, para conseguir detectar situações que podem ser ainda corrigidas ou situações que representam risco e contingência para as empresas. Tá? Apenas para dar alguns números rápidos ainda sobre a empresa, então, o nosso principal ativo nessa solução é essa base de 18 milhões de regras, como eu falei, isso é uma base matriz, uma base mãe. Em cima dessas regras, nós geramos combinações para atender situações específicas dos nossos clientes, já ultrapassamos, já faz bastante tempo até, essa marca aí de 1 bilhão de combinações,
eu nem saberia dizer um número, qual o número possível de combinações, não sei. Nós já atendemos situações reais, né, mais de 1 bilhão de situações. E um outro elemento importante também no nosso trabalho é organizar uma base de mercadorias estruturada a partir do código do EAN, ou GTIM, que é um nome mais atualizado, o código de barras, né? Nós vamos acumulando informação sobre mercadorias organizadas por código de barras, porque o código de barras é o elemento comum a todos os contribuintes, ou seja, da indústria até o comércio. Se eu recebo uma indicação, seja uma nota fiscal, algum tipo de registro, citando uma mercadoria com um código de barras, eu consigo aproveitar estudos anteriores que classificam detalhadamente essas mercadorias. Isso é bastante relevante porque no Brasil, apesar de nós termos tabelas que detalham, que classificam muitas coisas, tem tabela para atividade econômica, como o CNAE, tabela para tipo de operação, como o CFOP, tabela para categorias de mercadorias, como a NCM, que é usado no Mercosul, baseado numa tabela ainda mais genérica, usada na organização, no âmbito da Organização Mundial das Aduanas, sistema harmonizado. Então, ainda que tenhamos tabelas para tudo isso, os legisladores não se detêm a essas tabelas. Na hora de criar um incentivo, ou às vezes estabelecer uma tributação mais onerosa sobre alguma mercadoria, por ser menos essencial, por ser mais supérfluo, por exemplo, os legisladores descrevem livremente, ou às vezes até descrevem situações específicas combinando com a NCM. Então, apesar de estar classificado em uma NCM, aquela mercadoria tem uma tributação diferente das demais da mesma NCM. Ou seja, eu não posso confiar simplesmente nos códigos para determinar a tributação exata, né? Então, quando eu consigo analisar mercadorias específicas, utilizando o código de barras, eu consigo determinar exceções aplicáveis àquela mercadoria específica e reaproveitar esse trabalho em qualquer outro processo posterior que eu venha precisar auditar uma nota ou gerar tributação para alguma situação preventiva ou de auditoria. Então, é bastante importante ir acumulando experiência sobre mercadorias. Nós tivemos que, para viabilizar o uso do nosso sistema, tivemos que catalogar todas as exceções que estão na nossa legislação. Então, enquanto a gente tem cerca de 10.600 NCMs na tabela oficial, né, 10.600 categorias de mercadorias, na prática nós mapeamos mais de 65 mil categorias, porque em algum momento, algum legislador utilizou isso para determinar alguma diferença de tributação. Então, nós precisamos chegar nesses detalhes. Coisas, por exemplo, como se um ketchup é normal ou se o ketchup é picante. A NCM é a mesma, mas a tributação pode mudar, eu posso ter um MVA diferente. Aqui em São Paulo, o tamanho do pacote do açúcar determina se tem ST ou não, mas o açúcar que determina a NCM é o mesmo, independente do pacote. Então, a NCM passou a ser insuficiente. Esse é um ponto importante para a gente entender os processos de validação. Mais rapidamente, a gente, no nosso histórico, é claro que isso muda muito de empresa para empresa, empresas médias, empresas maiores, com estruturas mais rígidas, mais rigorosas quanto à compliance, tendem a ter um percentual mais próximo de 0,5%, 0,5%, mas na média a gente encontra em torno de 1,8% sobre a receita bruta das empresas, é o tamanho dos erros cometidos nesses critérios que nós operamos, né, que é a tributação das mercadorias, ou seja, erros, ora pagando mais, ora pagando menos, gerando riscos, né, de autos de infração, geralmente ficam nessa monta de 1,8% sobre a receita bruta, ou seja, não é nada desprezível. Para alguns segmentos com margens de lucro mais reduzidas, isso pode fazer total diferença na sobrevivência ou na lucratividade da empresa, tá? Vale mencionar também que essa base de dados que nós conseguimos montar, ela é um diferencial importante, porque até o momento a gente está como a única empresa que conseguiu sistematizar toda a legislação, olhando os 27 estados, a legislação federal, olhando de todos os segmentos da indústria até o consumidor final, operações de entrada, saída, enfim, a gente não tem, os concorrentes que a gente tem operam muito especificamente em alguns segmentos, em algumas UFs, com conteúdo bem menor que o nosso, sendo um diferencial importante que nós temos. Mesmo os governos, eles não têm tudo isso sistematizado. A gente fala isso até por um bom nível de conhecimento, apenas abrindo um parênteses rápido, a Fiscosoft
que é onde nasceu a Systax, é uma empresa que nasceu de um projeto que eu e outros 3 colegas, oriundos da Receita Federal, queríamos implementar na própria Receita Federal. Não conseguimos, um colega se aposentou e a gente implementou isso como uma empresa privada. Depois evoluiu, cresceu, enfim, onde nasceu a Systax também. Então, eu, particularmente, fiquei 17 anos atuando como auditor na Receita Federal, os últimos 4 nos projetos do SPED, fui supervisor da NFE, então conheci bem essa realidade dos fiscos estaduais, acompanhei, e principalmente do federal, então tenho uma noção mais clara das dificuldades técnicas também do lado do fisco para conseguir sistematizar tudo o que é criado nas normas, nos atos legais. Isso ainda é uma dificuldade para o fisco também. Tem estados, claro, que estão mais evoluídos. Santa Catarina, por exemplo, já teve operações, acho que Olho Mágico era o nome da operação, em cima de tributação baseada em código de barras, isso já há alguns anos. Minas Gerais também tem trabalhos, tem outros estados também, mas não é uma realidade plena, perfeita para todos os segmentos, em todas as UFs, ainda é um desafio grande também do lado do fisco. E para falar um pouco, indo mais para a prática, do que nós temos implementado junto com a ND Digital, nós fizemos um planejamento, né, de situações em que nós podemos ajudar mutuamente nossos clientes. A primeira etapa foi um processo de validação tributária, que nós chamamos de básica, porque ela é restrita, reduzida e objetiva em cima do conteúdo das notas fiscais eletrônicas, independente de qualquer projeto prévio ou preparação de dados. Isso já foi, então, desenvolvido, integrado, já está rodando há muitos meses já com a ND Digital. É sobre isso que eu vou falar mais inicialmente, mas também temos uma linha mais avançada que é possível fazer, e aí eu vou fazer uma distinção quanto a essa questão de conseguir ter uma validação tributária avançada com projeto ou o Systax Lite, eu vou fazer uma distinção disso, mas basicamente é conseguir gerar e manter atualizadas uma base de regras específica considerando as características de tributação de cada empresa para chegar com um nível de precisão bastante elevado. Tá? E, por último, também a capacidade de não apenas nós dizermos e monitorarmos as mudanças nos parâmetros de tributação, mas também de nós executarmos os próprios cálculos para auxiliar nos processos de geração das notas, ou seja, um motor de cálculo, um engine da Systax, atendendo requisições para processar cada transação, né, com as suas características, suas mercadorias, seus valores, encontrando a regra correta aplicada a cada caso e realizando as contas. Né? E aí um diferencial importante é a questão que as contas não são feitas da mesma maneira. Né? Se nós olharmos entre as 27 UFs, tem muita diferença do jeito de se calcular. Então, esse motor de cálculo também tem um papel importante, a gente tem isso hoje como um elemento importante no nosso conjunto de soluções. Eu vou falar basicamente dessas 3 linhas aí de trabalho. Na questão da validação tributária básica, até para dar uma noção de complexidade ou de profundidade, essa validação tributária básica, hoje ela opera assim, observando cerca aí de 60 mil regras, mais ou menos. Né? Então, ela tem que operar, tem que gerar um nível de resposta independente de qualquer informação externa à nota. Então, ou seja, as restrições que ela tem só consigo utilizar a informação que está ali no XML. Ou seja, o sistema que opera no cliente da ND Digital, em algum momento recebeu esse XML e encaminha isso por um serviço, uma API, até a Systax, que processa essa nota sem considerar qualquer outra informação externa, além das regras, claro, do sistema, e devolve uma crítica dentro daquilo que é possível fazer olhando esse conjunto de dados. Então, por exemplo, uma primeira linha de análise, a questão da tabela NCM. Tudo bem, a tabela NCM também é verificada pelos fiscos, mas não a nível de códigos de exceção. Então, a gente consegue, em alguns casos, identificar situações que o fisco não teria detectado como problema. Além disso, as alíquotas do IPI, nós também ficamos monitorando com um nível de atualização melhor que o fisco, inclusive, do que é publicado na internet pela Receita, por exemplo. Tem empresas que tentam acompanhar por lá e tem dificuldade com o nível a velocidade de atualização. Então, nosso sistema vai estar sempre acompanhando isso. Tá? Um tratamento, tem aí algumas milhares de regras para tentar olhar o tratamento tributário dispensado ao PIS e a COFINS, né? Peço desculpas, faltou uma letra S ali na COFINS, em que nós vamos estar entendendo que mercadoria é aquela, mas tomando por base a NCM que está disposta na nota, e
o tratamento tributário que foi determinado naquela operação. E nós vamos fazer uma crítica em relação a isso, e se entendermos que tem risco de ser outra forma correta de tributação, nós vamos retornar isso como um erro para ser analisado, né? Então, o nível de profundidade em relação a IPI, PIS e COFINS, ele é bem considerável, e ele é menor em relação ao ICMS, porque o ICMS desses tributos aplicados incidentes na operação da mercadoria, o ICMS é o que menos está atrelado às NCM, né? Mais exceções tem que dependeriam de uma classificação observando as características da mercadoria, ou seja, indo além da NCM, olhando a descrição da mercadoria. E como nesse processo totalmente eletrônico, automatizado, instantâneo, sem um tratamento prévio, não é possível analisarmos a descrição, então a gente faz uma análise um pouco mais superficial em relação ao ICMS, mas apontando em diversas situações, casos em que aquela situação não deveria gerar aquele tratamento tributário, né? Para dar uma noção, assim, se olharmos notas de varejo, por exemplo, cerca de 45% das NCMs tem um único tratamento tributário, então permite uma análise mais assertiva. E as restantes, elas possuem exceções, especialmente do ICMS, muitas situações, né, de subvenção tributária, até valores de pauta, enfim, que numa mesma NCM eu posso ter mais de uma tributação possível. É isso que complica muito em relação ao ICMS. Essa tributação, então, essa validação tributária básica fica com restrições em relação ao nível de precisão, principalmente no ICMS. Alíquotas do ICMS nas operações interestaduais também é validado, e, opcionalmente, se na chamada que a gente recebe com a nota, eu já receber uma indicação de finalidade, ou seja, o cliente está recebendo essa mercadoria, essa nota, numa operação em que ele está comprando mercadorias para revenda. Então, eu vou ter um tipo de escrituração. Né? Posso tomar crédito? Não posso? Qual CST eu vou adotar na escrituração? Ou, se a finalidade é outra, se é uma finalidade de uso e consumo, ativo, enfim, pode determinar um diferente tratamento tributário na escrituração do adquirente dessas mercadorias. Então, é um retorno opcional que depende da indicação da finalidade, mas também faz parte aí dessa validação tributária básica. Tá? Essa validação ela vai retornar para cada XML de nota, ela vai retornar um XML indicando, olha, aqui não tem problema, ou aqui tem X, né, N casos, N problemas, N críticas nessa nota, e nós indicamos os itens com problema, mensagens. Eu coloquei na tela aqui duas consultas em relação às notas, e aqui em relação a situações específicas de itens, né? Então a gente vai mostrar qual item, qual nota teve qual problema. Então vou ter aqui um indicador, um código de erro, uma mensagem de erro para cada situação. Isso pode ser consultado via web, né? Eventualmente, se alguém imaginar algum uso mais específico, com alguma integração específica que leve isso para dentro de um outro sistema, também é possível, porque a gente vai ter uma resposta, né, um XML específico de resposta para cada XML de nota validado. Então, daria para pensar em algum projeto com um tratamento que automatize alguma coisa, é viável também. Né? Então, isso em relação à tributação, à validação tributária básica sobre o XML da NFE. Vou falar um pouco agora sobre o que é possível fazer de uma maneira avançada. Eu coloquei aqui personalizada, por quê? Porque aí nós estaremos olhando a nível de mercadoria, vou descer um nível mais detalhado da operação, não vou ficar apenas no NCM que está na nota. Eu posso chegar a conhecer, classificar e entender as características de cada mercadoria, tratando as exceções de cada mercadoria. Né? Vamos pegar um exemplo, um caso mais complexo, por exemplo, os segmentos de farmacêutico, né, em que eu tenho, desculpe, que eu tenho preço do fabricante, preço máximo ao consumidor. Isso me traz a necessidade de analisar cada SKU, cada item de mercadoria de maneira diferente. Não adianta eu olhar uma cartela de aspirina com 6 comprimidos e achar que a tributação é a mesma para a cartela de 12 comprimidos. Não, porque eu tenho códigos específicos, preços máximos a consumidor diferente, e tudo isso entra na conta do tributo. Né? Quando eu falo de bebida também, né, que são segmentos que os estados têm um tratamento bem detalhado e, inclusive, inconstante, porque a gente tem publicações e atualizações com frequência nos diversos estados, atualizando valores de pauta, né? Então, não basta eu querer aplicar a mesma tributação para todo refrigerante.
né? Uma Coca-Cola normal é diferente de uma Coca-Cola zero. Se ela está numa lata ou numa garrafa de vidro, faz diferença. Se ela tem 290 ou 350 ml, faz diferença. Então, eu preciso chegar a nível de item, né? Isso é uma realidade bastante cruel, né, complexa, e a realidade para alguns segmentos, e é menos crítico para outros segmentos que não tenham essas exceções a nível de mercadoria, né? Mas isso tudo é possível de se tratar. A diferença é que nós vamos gerar previamente um conjunto de regras para atender a operação do cliente, ou seja, eu preciso, antes de simplesmente recalcular, né, os itens da nota, eu preciso estar preparado com regras aplicáveis a essas situações. Eu preciso conhecer as mercadorias que vão ser operadas e preciso ter um mapeamento das operações que podem acontecer. E aí, inclusive com acompanhamento, a própria empresa, né, o cliente pode acompanhar, validar, conhecer as mudanças de tributação, aprovar isso ou não, enfim, dá para ter um gerenciamento sobre esse conteúdo todo que vai ser usado durante o processo de validação, né? Então, a validação é a parte fácil, né? É recalcular usando a regra. A questão toda é chegar na regra certa, né? Considerando esses detalhamentos todos das empresas. É também personalizado, porque nesse caso eu consigo gerar regras considerando, inclusive, características específicas de um contribuinte, né? Se eu estou lendo as regras de uma indústria, e se essa indústria tem, por exemplo, um regime especial, nesse modelo aqui personalizado é possível fazer. Eu posso ter cenários de operação considerando características específicas, inclusive personalizadas, então, daquele contribuinte, mesmo que seja um regime que não estava previsto na legislação. Ele faz parte de um acordo firmado entre aquele contribuinte e aquela Secretaria de Fazenda, por exemplo. Isso é possível também, claro, a gente vai ter que conhecer o regime e gerar as regras que atendam ao que determina, né, o teor desse regime. As próprias NCMs também, a Systax também pode realizar, como parte desse projeto, uma revisão das classificações fiscais adotadas, né? Ou seja, indicar se nós entendemos corretas aquelas NCMs ou não, se deveriam ser adotadas outras NCMs para aqueles produtos. Ou mesmo que as descrições elas estão insuficientes para determinar a NCM. Então, isso também pode ser parte do projeto, ou seja, revisar as classificações fiscais de NCM adotadas nos cadastros, sejam nas mercadorias próprias do interessado ou as classificações adotadas pelos fornecedores dele, né? A gente tem percebido no histórico de atuação da Systax, normalmente o varejo, uma parte do varejo acredita que a responsabilidade fiscal, tributária, é do fabricante quando determina uma NCM errada, mas é um engano, porque as duas partes envolvidas na operação têm responsabilidade solidária. A gente tem notícias recentes, o Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, aplicou penalidade em cima do adquirente da mercadoria, porque tinha um erro, né, de classificação, um erro tributário. O erro foi provocado pelo vendedor, mas se o adquirente não tem preocupação com isso, pode sobrar responsabilidade para ele também, né? Então, criticar o fornecedor, negociar com o fornecedor para que sejam corrigidos esses pontos de risco é importante e é uma situação assim, negligenciada por boa parte, especialmente do varejo, que acha que essa preocupação não é dele. E aí vale a pena fazer um diferencial. A gente tem um modelo que consegue, então, tratar toda essa personalização, gerando um projeto que vai gerar a tributação que atende cada cliente, vai comparar a tributação que nós entendemos como correta com o que o cliente vinha adotando, que a empresa vinha aplicando nas suas operações, ou seus fornecedores vinham aplicando. Então, isso é um modelo. O outro modelo é um modelo mais simples para atender um mercado de empresas pequenas e médias, né, um público PME, é o Systax Lite. Então, é uma solução bem mais econômica. A diferença é que a gente não aplica esse apoio, essa atuação dos consultores da Systax. Então, o sistema tem que resolver isso de maneira automatizada para viabilizar um custo, né, e um preço, por consequência, bem menor, né, para que a gente seja efetivo, traga auxílio em condições de preço que atendam um público de empresas pequenas também. Claro, a diferença, eu não vou conseguir que o sistema entenda um regime especial, por exemplo, isso depende dos consultores estudarem, mas o sistema vai conseguir aplicar todo o nosso acervo de códigos de barra, aqueles 2 milhões de itens que a gente já tem mapeado, e vai dar um nível de resposta elevado. No caso de segmentos que não tem código de barra, ou que
ainda que tenham, mas são códigos de barras que a Systax ainda não conhece, ou não tem o histórico daqueles códigos de barras, a tributação do sistema ela vai ser gerada automaticamente, mas a gente vai tomar por base a premissa de que a NCM indicada no documento, ou indicada pelo cliente, ela está correta, ou seja, vamos confiar, a premissa a NCM está correta e o sistema vai encontrar a tributação mais frequente, mais comum para aquela NCM. Então, eventualmente, isso pode gerar alguma imprecisão. Então, esse modelo Light, ele tem interfaces, né, para que o próprio cliente possa fazer as suas pesquisas e possa, então, eliminar ou diminuir essas diferenças, essas possíveis imprecisões, para que o sistema opere também com alta precisão, mesmo sem o auxílio de um consultor aqui da Systax. Né? Então, essas são a diferença operacional, né, para dois modelos comerciais voltados a empresas, o segundo voltado a empresas de menor porte. Agora na tela, só para... a gente colocou um diagrama simplificado aqui, só para entender como isso se dá, como isso acontece, né, nos bastidores. Imaginem aqui do nosso lado esquerdo, né, no cliente, está aqui um sistema, então, que está consumindo a validação de nota, ou um sistema que está emitindo nota, um sistema que precisa fazer cálculo de tributos, né? E ele precisa ser, então, atualizado com as regras de tributação. E é aí que a Systax consegue ajudar. Em que sentido? Nós estamos aqui acompanhando todo dia, né, o que está representado aqui do nosso lado direito, todo dia acompanhamos a legislação federal e dos 27 estados. Em média, isso representa aí um pouco mais que 30 documentos por dia, na média, claro, às vezes temos picos bem maiores. Eu acredito que não tivemos até hoje nenhum, desde que nós começamos em 2008, nenhum dia útil sem algum ato, ou seja, 0 atos, acho que isso não aconteceu. Sempre tem alguma coisa na média, então acima de 30 documentos, cerca de 70% desses atos legais ou normativos implicam em alguma mudança na incidência dos tributos, ou seja, nós temos que fazer uma triagem disso, entender, interpretar e atualizar aquela nossa base de dados lá das 18 milhões de regras. Aliás, eu não comentei, mas desse acervo de 18 milhões de regras, que é a nossa base mãe, cerca de 60% disso já é histórico, já são normas que foram revogadas, perderam a vigência, ou seja, só se aplicam ao passado. 40% é o que se aplica ainda ao presente e ao futuro. Então, isso é o nosso fluxo principal para atualização das regras a partir da legislação todo dia. Nós temos um fluxo complementar daquilo que vem do lado do cliente, ou seja, as operações dele, o mapeamento dos cenários de operação, considerando as UFs de origem e destino, considerando os perfis de remetente e destinatário, o tipo de operação realizada, as finalidades das aquisições, né? Eventualmente até considerando o município envolvido, nos casos de Zona Franca, áreas de livre comércio, a KNAI do destinatário, por exemplo, nas operações com Mato Grosso, que implicam mudanças na carga média. Então, tem um fluxo de alimentação de informações vindo da operação do cliente. Tá? Isso tudo é insumo para o sistema. Desculpe. O sistema conseguir combinar essa informação toda e gerar as regras de tributação que serão, então, aplicáveis depois nos processos, sejam processos de validação, processos de atualização para emissão de nota, por exemplo. Então, isso acaba virando um fluxo, um ciclo diário, tem mudanças aqui todo dia. Claro que nem todas as mudanças impactam em todos os segmentos, todos os clientes. Então, para clientes de alguns segmentos, isso é um pouco mais estável, para outros é muito mais dinâmico, né? A gente tem situações, em São Paulo, por exemplo, acho que a pauta de álcool combustível, muda a cada 15 dias. Né? Então, eu tenho atualização, seguramente a cada 15 dias vai ter uma mudança aí desse tipo de produto. Outros segmentos são mais estáveis, né? Então, depende muito do segmento em que a empresa está inserida para ter essa variabilidade aí das informações. Né? Esse é um modelo, então, em que a gente vai estar ajudando e considerando as características específicas de cada cliente, até mesmo regimes especiais ou, eventualmente, decisões do judiciário que impactam na tributação de um contribuinte, para gerar as regras de tributação que vão ser, então, aplicadas nos processos de validação, nos processos de atualização dos ERPs. Isso tudo é um ciclo de processamento que fica ocorrendo diariamente aqui do lado da Systax, para aplicar essas mudanças que vieram da legislação,
Então, nós ficamos recalculando, verificando se alguma coisa mudou. Se mudou, isso passa para um controle de qualidade, que é metade sistêmico, metade humano. Tem consultores aqui olhando também para evitar que alguma coisa estranha passe. E isso depois, então, é entregue para os sistemas, seja de validação ou outros processos, né? Não é, a gente assim, é muito claro em relação à precisão, à exatidão disso. Seria utópico pensar que um sistema desse é a prova de falhas, porque, no fundo, né, na essência, nós temos aqui interpretação humana, né? O sistema consegue tratar os grandes volumes, né, sejam milhares ou milhões de XML de nota, sejam milhares ou milhões de regras de tributação. O sistema consegue dar vazão a tudo isso, atualizar todas essas combinações. Mas na origem nós temos interpretação humana. E nada efetivamente vai garantir que essa interpretação seja exatamente a mesma do fisco, né? A gente sempre tenta assumir uma postura conservadora, evitando risco para os nossos clientes. Eventualmente os clientes podem ajustar isso, ajustar alguma posição na hora de aprovar essas regras, podem complementar as regras com posições que eles desejem, que eles sejam, numa gestão de risco, decida adotar ou concordar com uma posição no fornecedor, eventualmente, ou adotar uma opinião, uma tributação diferente da que a Systax propõe. Porque nada mais é, né, nós propomos uma opinião técnica do que a gente entende correto em cada caso. Mas, né, não somos donos da verdade. Mesmo o fisco, que teria competência para aplicar penalidades, mesmo dentro do fisco a gente observa variações de entendimento, diferenças de interpretação. Eventualmente o fisco passa a adotar um entendimento diferente, mesmo sem mudar, sem publicar nova norma, né? Quem acompanha o dia a dia nas áreas tributárias das empresas sabe disso, a gente enfrenta isso também. Então, nunca isso pode ser visto como uma espécie de, não, liga o sistema e você nunca mais vai ter nenhum problema, você está, assim, esqueça, fique tranquilo. Não, a ideia aqui é reduzir muito, né, elevar o nível da qualidade da informação, reduzir riscos, descobrir situações em que está sendo pago a maior, por exemplo, né, evitar desperdícios, evitar riscos, mas sempre tem que se acompanhar de perto pelos contribuintes, claro, porque ninguém é dono da verdade em matéria tributária, né, tudo pode ser interpretado de outra maneira. Um outro modelo, que era aquela terceira linha, só para complementar, vai complementando essa geração e otimização, né, do monitoramento da legislação com o processo de cálculo, né? Esse motor de cálculo que a Systax oferece, ele é uma grande calculadora, ele vai atender processos de cálculo do tributo, seja para emissão da nota ou, eventualmente, na própria auditoria, mas aplicando as regras, né, o segredo está nas regras, saber quais são os parâmetros corretos para cada caso. Só que o próprio processo de cálculo, que hoje todos os RPs já fazem, né, a empresa tem um RP, dentro do RP eu tenho lá dentro, em algum ponto dele, uma calculadora, né? Se eu vou emitir uma nota, ele faz as contas. Então, o mercado brasileiro hoje tem aí mais de 600 RPs. Todos eles, de alguma forma, precisam processar esses cálculos. Mas eu arrisco dizer, assim, que, claro, não a totalidade, mas assim, a grande maioria comete erros por não conseguir acompanhar a diversidade de pretensões dos fiscos estaduais, de diferenças de entendimento sobre o jeito de fazer a conta, né? Esse motor de cálculo da Systax, só para dar uma ideia, ele implementa mais de 150 fórmulas, porque temos diferenças de um estado para outro, né? Se eu vou aplicar o valor de pauta, o MVA, em determinada mercadoria pautada, não é uma comparação simples, porque a comparação não é feita da mesma forma em todos os estados. Se eu tenho um MVA numa operação interestadual, eu vou fazer um ajuste desse MVA. Como é que eu calculo esse ajuste? Muitos RPs já fazem a conta desse ajuste, inclusive. E eu arrisco dizer que, normalmente, assim, os que fazem com o mesmo processo de cálculo. Mas isso não é correto. Vai estar certo em alguns estados, vai estar errado em outros. Eu não tenho de cabeça agora o número exato, mas eu lembro que há algum tempo atrás nós tínhamos 12 jeitos diferentes de fazer essa conta de MVA ajustado, por exemplo. Então, o próprio processo de cálculo é um desafio para as empresas de RP, ou empresas que precisem fazer a conta, ou precisem gerar o XML num processo de emissão de nota, por exemplo. Daí a capacidade que a gente tem de apoiar também nesses processos, tá?
basicamente, o que eu tinha assim, selecionado para comentar hoje era isso. Acho que a gente pode abrir, estou linkando aqui alguns nomes de algumas marcas aí conhecidas que já utilizaram os produtos da Systax. Deixo aqui meus dados de contato também. No site da Systax você pode encontrar uma lista maior e mais atualizada, né, de clientes também, mais informações sobre o nosso trabalho, sobre as características das regras. Acho que a gente ainda tem algum tempo para eventuais questionamentos. Fico à disposição, não apenas agora, mas se alguém tiver alguma dúvida também posteriormente, aí na tela estão meus dados de contato. Fico à disposição e agradeço a atenção de todos. Obrigado, Gerson. Agora vamos para as perguntas. A gente recebeu algumas perguntas por outros meios de comunicação e está sendo transmitido também. Gerson, qual foi o maior problema resolvido pelo validador tributário? É uma questão bem interessante. Os problemas são muitos, né? Se a gente pensar, o processo de validação, ele é mais simples, né? Ele é um recálculo. Eu recebo a nota, vou olhar os itens e vou recalcular para ver o que pode estar errado. Mas o problema do recálculo, né, a dificuldade é conseguir saber qual é a regra certa, né? Então, eu diria assim, os principais desafios estão justamente na construção da regra. E aí, justamente a falta de codificações oficiais. Eu diria que esse é o maior problema, especialmente em relação às mercadorias, né? Se todas as regras na legislação viessem em cima da NCM, ou que fosse, né, foi criado o SEST algum tempo atrás, como Código Especificador da Substituição Tributária, se o SEST fosse suficiente também, ou seja, se códigos oficiais resolvessem de forma objetiva, seria muito bom para o fisco, para os contribuintes, tudo seria mais objetivo e fácil. Mas, infelizmente, não é assim. Nós temos que analisar as descrições, características bem específicas. No caso, como falei de bebida, tem que olhar milhares e milhares de marcas diferentes que têm pauta diferente. Por aí vai. Esse é o desafio. Ok. Mais uma pergunta. As regras são atualizadas sempre? Então é possível confiar 100% no sistema para o cliente se manter na conformidade? Excelente pergunta. As regras são atualizadas sempre. Como eu falei, a Systax tem em torno de 150 pessoas, mas umas 25 são responsáveis, estão envolvidas nas atividades de acompanhamento do conteúdo ou gestão da nossa base centralizada de informações. Essas pessoas, então, acompanham todo dia o que sai de legislação, os impactos que isso tem na nossa base principal, e o sistema, então, aplica, recalcula todas as bases de todos os clientes, né, combinando as características de operação de cada cliente com essa base principal aí. Então, isso é um processo diário, sim. Confiar 100%? Não. Como eu falei antes, isso seria utópico. A Systax, ela tem muita clareza assim, já nos seus momentos, né, no processo comercial, durante a contratação, enfim, proposta, contrato, que assim, o nosso trabalho é de se esmerar para entregar a informação correta sempre. Mas, como depende de interpretação, seria até irresponsável dizer que vai estar 100% das vezes correto. Não está. Os percentuais de erro, claro que a gente não tem como conhecer exatamente. Se soubesse estar errado, já não errava, né? Mas se a gente olha as operações dos nossos clientes, qual a quantidade de incidentes, de problemas que a gente teve, são percentuais muito pequenos, bem menos que 1%. Mas é necessário entender que vai acabar acontecendo, porque muitas vezes a gente dá uma informação, o cliente concorda, aprova, e daqui a pouco vem uma nota fiscal do fornecedor entendendo diferente, porque o fornecedor interpreta de maneira diferente, né? Então, isso é uma realidade. Se pensar que o fisco pode interpretar ainda de uma terceira maneira, isso é o dia a dia na área tributária. Então, a gente não pode garantir, não pode pensar em 100%. Temos que pensar em 99%, alguma coisa assim, né? Mas não 100%. Legal. A Camila fez mais uma pergunta. Como é feita a integração com o ERP? Perfeito. É um ponto bastante crítico, porque quando a Systax trabalhou pensando em criar algo que gerasse regras para o mercado, a gente sabe que o mercado tem, né, são mais de 600 RPs no Brasil, e cada RP tem a sua modelagem, a sua lógica de estrutura de dados. Então, nós pensamos, para facilitar isso, vamos criar de uma maneira mais analítica possível, e na hora de integrar com o RP, cada RP vai fazer os ajustes nos dados, levando os dados para o seu modelo de dados, né? Vai fazer, normalmente com o RP, os RPs são criados pensando numa atualização humana, manual,
eles criam mecanismos para facilitar um pouco o trabalho, criando conceitos que podem ser reaproveitados, né? Isso tem nomes diferentes. Num SAP eu vou ter lá o código de IVA, o grupo de imposto. Num Proteus eu vou ter a TES inteligente, as tabelas de exceção lá por UF. Então, cada RP tem a sua estrutura. Tem RPs com conceitos de figura fiscal. Então, muda de um RP para o outro. Nós temos APIs e mecanismos que são colocados à disposição ou dos fabricantes de RP ou de empresas especializadas, né, para fazerem essa ligação, essa conexão, buscar os dados, então aplicar dentro da estrutura de cada RP. Legal. O Pablo fez duas perguntas aqui. Também é efetuado validação de NFC. Qual o tempo de retorno referente a documentos rejeitados e que enviamos para a validação? Tá. A NFC tem uma estrutura assim, muito próxima, né? Os esquemas XSD são os mesmos, então o processo sim se aplica a NFC, não teria dificuldade, e a geração de regras do nosso lado também, a gente também consegue gerar regras para clientes de varejo, por exemplo, que vão emitir NFC, então a gente conhece a regra da tributação na operação com o consumidor final. Também é possível sim. Tem que analisar se esse é o melhor fluxo, né, o melhor processo, porque talvez nós tenhamos uma única regra de uma operação com uma mercadoria, mas que tem muitos milhares de transações com a mesma mercadoria. Então tem que analisar se o custo-benefício, se esse é o melhor caminho, se é melhor ser preventivo e tratar dos cadastros e o processo de emissão da NFC, ou ir para o lado da validação e pegar o erro depois. Aí cada caso é um caso. Mas é possível sim. O tempo de resposta a esses métodos de validação são síncronos, então a API, né, o Web Service, recebe o XML e já devolve um XML de resposta, coisas de ou milésimos de segundo, ou se for uma nota com muitos itens, isso pode levar alguns segundos, né? Mas é coisa de segundos, né? Não é coisa de minutos ou horas. Ok. A última pergunta da Camila. Temos a Syncro como nosso sistema fiscal. A empresa que trabalha tem apenas 8 CNPJ, sendo uma editora de livros. Qual plano você sugeriria para nós? Assim, difícil dar uma resposta de pronto, né? Teria que entender um pouco mais os parâmetros. Sim. Especialmente considerando que é livros, né? Que nós temos aí imunidade sobre o papel. Muito provavelmente a preocupação dela não esteja na tributação dos livros, né? Não na operação de saída que ela tem desses livros. Ela deve ter preocupações, eu imagino, em relação às entradas, eventualmente de insumos ou materiais de reposição, outros elementos nas entradas de mercadoria. Aí nós temos que entender o volume disso, a diversidade disso, se isso está concentrado, né, em poucos fornecedores, muitos fornecedores, mas eu olharia para então daria foco nesse processo de entrada para tentar entender onde estão os principais pontos, né, geradores de risco para a empresa, para endereçar se seria possível, por exemplo, receber o XML, um sistema DND Digital, por exemplo, que receba esse XML logo após a emissão pelo fornecedor, submeta a uma validação na Systax, eventualmente, se detectar um problema mais crítico, poderia inclusive evitar que a mercadoria saísse, permitindo, por exemplo, o cancelamento da nota, né? Isso seria o ótimo. Tem que ver se os tempos na operação permitiriam esse tipo de situação. Senão, no mínimo, detectar o erro a posteriori e permitir um tratamento disso, emissão de uma NFE complementar, alguma situação assim junto aos fornecedores. Complementando, Camila, após este webinar, o nosso time de Inside Sales e comercial vai entrar em contato com você para melhor entendimento e posteriormente a gente venha conversar. A última pergunta, complementando do Pablo lá, ele perguntou se consegue validar a NFE antes da geração. Isso é correto? Sim, é possível. Para o processo de validação dos tributos, não faz diferença o momento, né? Se for antes da autorização ou pós-autorização. Uma validação técnica, avaliar a assinatura digital, enfim, faria essa distinção. Mas a validação tributária, ela vai olhar o conteúdo ali da operação, olhando emitente, destinatário, o bloco de identificação da nota e principalmente o bloco lá dos itens, né? os blocos de DET, no detalhe da nota, e tem a item, para olhar para cada mercadoria a incidência do ICMS, IPI, PIS/COFINS. Isso pode ser feito antes. O que a gente percebe, assim, lá atrás, quando a gente foi demandado a imaginar um sistema, né,
primeira demanda era justamente essa. Não, vamos fazer algo que a empresa consiga evitar o erro antes de mandar para a Cefaz. Em teoria, isso faz sentido, funciona, é possível, desde que se tenha tempo hábil para isso. O que a gente observou é que, na prática, a maior parte das operações, a maior parte das empresas, ela tem uma operação que não pode parar, ela não pode ter retardos. E, muitas vezes, quem está no processo da emissão da nota ou tem um prazo super exíguo, porque o despacho está ocorrendo, o caminhão está carregado, ou porque tem uma janela de emissão, né, isso só se emite no final do dia, enfim, entre X horas, então não há um tempo hábil para tratar as diferenças. E muitas vezes o operador desse processo não é a pessoa autorizada a promover a alteração. Né? Se o retorno vier dizendo, olha, não, esse item 5 aqui da nota, a alíquota está dizendo que é 12, deveria ser 18. A pessoa que está emitindo a nota talvez não tenha nem permissão no sistema, no RP, para ir lá e trocar essa alíquota. Talvez dependa de uma outra área ou de um estudo para ver se concorda ou não. Então, isso durante o processo de emissão, teoricamente é possível, na prática apenas uma parcela menor das empresas que conseguem implementar. A maior parte acaba fazendo ou um modelo mais preventivo, olhando as regras antes, ou validando, né, um pouco depois, ainda que tenha que ter mais trabalho para corrigir o erro. Né? Ok, obrigado, Gerson. Eu que agradeço. Gostaríamos de agradecer a participação de todos. Depois o nosso time vai estar enviando todo o material e o link deste webinar. Novamente, obrigado a todos e tenham um excelente resto de semana.